Bem-vindos novamente então aos vídeos C# ADO.net e neste caso específico SQLs. Vimos então já como criar uma table, ok? Iremos ainda voltar à criação de tabelas, neste caso quando falarmos sobre chaves estrangeiras e a criação de relações, mas vamos aqui muito rapidamente mostrar então, já vimos como criar, vamos mostrar como destruir uma tabela. Okay? E neste caso o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte, nós temos aqui a tabela sócios, para destruir uma tabela simplesmente bastará escrever drop, que significa largar, okay? Drop table, e depois o nome da tabela, sócios. Okay? Reparem o que é que vai acontecer quando eu executar o código, a tabela sócios vai ser completamente eliminada e portanto eu não tenho sócios aqui. Okay? Eu vou voltar a colar aqui o código que contém a criação da minha tabela, vou executar e para além da criação e do drop, okay, drop table para enfim, apagar a tabela e todos os seus dados, eu tenho a possibilidade de fazer alterações às minhas tabelas, ok? Então para isso eu vou utilizar o termo alter table. Ora, o alter table, seguido do nome da minha tabela, perdão, vai-me permitir alterar vários aspectos. Um dos aspectos que eu posso alterar, por exemplo, é adicionar colunas, ok? Eu não posso fazer add table columns nem nada do género. Quando eu quero alterar ou adicionar, neste caso, uma coluna, eu tenho que alterar a tabela. E alterando a tabela no sentido de adicionar uma coluna. Para adicionar uma coluna eu vou colocar add column, adicionar coluna, e depois simplesmente colocar aqui o valor à frente. Por exemplo, morada, nvarchar 100. E agora vou executar este código. Primeiro vou fazer aqui um parse. Reparem, ele diz que sim senhora, que está prontinho. Temos aqui então 3 colunas atualmente, vamos executar e passamos a ter 4 colunas. Reparem, cá está a coluna morada, foi adicionada à minha estrutura da tabela. Reparem que eu, ao adicionar colunas, não tenho a possibilidade de adicionar aqui para o meio. Elas são adicionadas no final da tabela. Isto tem algum interesse, uma vez que a forma como eu depois utilizo o sistema para inserção de dados tem muito a ver com a sequência das próprias colunas, ok? Elas não são automaticamente organizadas por ordem alfabética, nem nada do género. Não existe essa possibilidade aqui de fazermos isso no SQL, mas nós devemos ter então sempre à mão uma ferramenta, uma aplicação deste género para podermos ter sempre presente a estrutura da nossa base de dados e preferencialmente sabermos qual é ou principalmente sabermos qual é a sequência das nossas tabelas, ok? Das nossas tabelas não, das nossas colunas, ok? Isto é extremamente importante. Nós podemos também utilizar o alter table para fazer um drop column. Neste caso, se eu quiser deitar abaixo uma coluna, eu vou fazer drop column e vou dizer morada, por exemplo. E vou aqui verificar o código, diz que sim senhora, vou executar e automaticamente o que aconteceu é que eu voltei a ter a minha base de dados original sem a coluna da morada. Okay? Há aqui alguns aspectos que nós podemos ainda ver. Por exemplo, o alter column. Okay? E estes são aspectos que nem todas as bases de dados permitem fazer. E nós vamos testar aqui com as bases de dados da SQL Server CE. Alter column, e neste caso o alter column permite-me definir o column name, vamos colocar aqui idade, mas definir em vez de tiny hint, colocar um valor int. Okay? Vamos verificar se o código é possível de ser executado. Vamos fazer um parse, ok, vamos executar e vamos ver o que é que aconteceu. Reparem que idade passou a ser um valor inteiro e não um tiny hint. Se eu colocar aqui novamente tiny hint, vou aqui executar e reparem então aqui o idade vai voltar a ser um valor do tipo tiny hint, ok? E portanto o alter column funciona desta forma. Se por exemplo estivéssemos a utilizar
se estivéssemos a utilizar SQL Server normal, esta definição também funciona. No entanto, para bases de dados do estilo MySQL e Oracle, nós teríamos que utilizar, em vez do alter, teríamos que utilizar o alter column, seria substituído por modify. Okay? E o modify permitiria depois definir qual é o nome da coluna e o respectivo tipo. Reparem que aqui o próprio programa não me reconhece o modify como uma expressão do SQL, porque não é aplicável ao SQL Server CE. Finalmente, relativamente ao alter, nós podemos aqui fazer o seguinte, reparem, alter column, e vamos tentar alterar o nome da idade, ok? Neste caso, o que é que acontece? Se eu tentar colocar aqui ID, ou idade sócio, do tipo int, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer invalid column ID, isto é, não existe a coluna. Ora, isto significa que eu não posso alterar o nome da coluna, ok? Posso apenas alterar o seu valor, isto é, o seu data type. Como é que nós poderíamos resolver esta situação? Bom, então, neste caso, nós teríamos que primeiro remover a coluna e criar uma nova com um outro nome. É evidente que todo este tipo de operações irá implicar a perda de dados. Se existirem dados na coluna idade, obviamente, se eu destruir essa coluna, ela vai perder todos os dados que lhe estavam associados. Da mesma forma que, ao introduzir uma nova coluna dentro de uma tabela que já contém registros, todos os dados dessa nova coluna vão ser nulos, ok? E, portanto, muita atenção a este aspecto, com a utilização do alter table, etc. Eu vou ser muito sincero, a utilização de alter table não é algo que seja muito frequente. É mais frequente, por exemplo, a criação de novas tabelas temporárias dentro da base de dados para a conjugação de vários valores de outras tabelas. O alter table não é muito frequente. É mais frequente o create table e o drop table, ok? Mas ficamos então desta forma a perceber o que é que o alter table nos permite fazer.